nome é Marcos Flaxman. A exposição aqui do Oi Futuro, ela tem 8 filmes. São 8 filmes que a gente selecionou. Tem, se eu consigo lembrar de todos, Veneno da Madrugada, O Xangô de Beco, Budapeste, Primo Basílio, Ivan, O Anjo, Os Dois Se Eu Fosse Você. Então são esses 8 filmes que estão aqui. E eles são filmes de características bem diferentes. E que eu acho que aí está a graça da história. E a exposição foi feita, foi desenhada da seguinte maneira. Eu fiz entrevistas com meus colegas de trabalho, entrevistei 8 colegas de trabalho, 8 ou 9. Daniel Filho, Carlos Andrade, Celso Presente, Paulo Carvalho, Miquel Faria, Rui Guerra, diretores, Lauro Escorel, Kika Lopes e Marília Carneiro, professores. Essas pessoas estão aqui. E essas foram selecionadas porque são meus companheiros trabalhando há muitos anos e, coincidentemente, estavam em mais de um desses filmes. É uma história baseada num livro do Garcia Marques, chamado La Mala Hora. Decidimos construir essa cidade. Dessa cidade a gente tem aqui na exposição a maquete. Ela foi construída finalmente no município de Xerém, perto de Caxias, aqui no Rio. Chovia muito lá. As construções eram todas cenográficas, precárias. Como resultado disso, nós tivemos uma cidade monocromática, caindo aos pedaços um pouco, mas toda ela de barro. Esse filme foi rodado há 10 anos atrás, mais ou menos, e era um início da era digital. O nosso imaginário a ser recriado, ele vinha a partir da pintura, vinha a partir de imagens pintadas, e é uma pintura hiperrealista, e era uma pintura que tinha uma luz particular. A gente concluiu que, assim como o nosso imaginário visitava essa época através da pintura, nós imaginamos que também o imaginário do resto do público receberia melhor essas imagens através de uma imagem próxima da pintura. Budapeste trata de 2 lugares diferentes, 2 locações diferentes. Como se essa pessoa, de repente, fosse levada ao desconhecido. E Budapeste é o desconhecido. Houve uma intervenção num cenário grande, que era a casa da Kriska, que é a mulher do Costa em Budapeste, a segunda casa, o duplo da casa dele. Interferimos porque tivemos que reconstruir geograficamente a casa. Foi introduzido verde no filme, um verde claro. Eu tinha visto alguns filmes com o Valtinho, da Europa Oriental, filmes rumenos e filmes húngaros mesmo, em que essa luz fria que esverdeia as cenas era muito usada. E para mim isso ficou como uma marca, assim. Esse esverdeado para mim é como se fosse uma marca da luz interior que se dava nessa parte do mundo. E a gente usou isso como um código. Embaixo nós vamos ter uma série de imagens onde vocês vão poder ver a sequência que a gente utilizou para a execução, desde o modelo que fizemos, os cortes que planejamos na escultura, a modelagem da mão, a modelagem do rosto, depois o princípio de pintura e a colocação dentro do barco. No Primo Basílio, uma das questões importantes foi a questão da construção dos links. Ou seja, nós precisávamos construir um cenário que era o cenário central e principal do filme, que era a casa da Luísa, casa onde Luiz e Jorge moravam. O mais significativo para mim no Zuzu, por uma questão até de ter vivido esse período, é que para mim claramente a gente precisava separar esses 2 mundos que conviviam nesse período aqui no Brasil. Então, é a história da trajetória de uma mulher que, na verdade, passa num momento
sem que ela especificamente opte por isso. Ela passa em função do filho dela ser preso, ela passa de um mundo ao outro. Procuramos usar alguns fundos verdes antes, quer dizer, para esse período solar, e depois carregamos a mão no vermelho, no período onde ela já vivia um pouco esse inferno da procura do filho e começou a perceber que o filho não apareceria com tanta facilidade, depois quando recebe a morte do filho. Para a direção de arte, a gente partiu de uma locação em São Paulo, que foi escolhida como exterior da casa de Cleide e Tony, que eram os dois personagens do Nanini. E é uma casa que é de uma linha, eu diria que uma arquitetura, é uma mistura de Art Nouveau com barroco. Quer dizer, nós usamos essa fachada como referência, como fizemos em outros filmes, como por exemplo o Primo Basílio também viemos fazer depois a mesma coisa, mas construímos os interiores em estúdio, em que a sala, a entrada da casa, o link com o exterior da casa, a cozinha, todos esses espaços foram construídos num cenário e depois, então, um lugar onde ela mantinha o irmão prisioneiro e que nós fizemos o que seria supostamente um quarto construído num desvão do telhado. Embora muito cenográficos, os cenários desta casa representavam o real, quer dizer, onde os velhos atores moravam. Se Eu Fosse Você era um projeto de uma comédia romântica que eu considero o seguinte, é um roteiro sobre uma ideia muito engraçada, que era, a partir de um fenômeno astrológico, um raio cai sobre um casal e esse casal troca de papel. A mulher passa a habitar o corpo do homem e o homem passa a habitar o corpo da mulher. O elenco foi formado por dois atores extremamente capazes, habilidosos e talentosos, o Tony Ramos e a Glorinha Pires. Então, você tinha um pacote razoavelmente resolvido. O que faltava resolver, na verdade? Na verdade, não era resolver, era decidir em que universo isso se passava, onde isso se passava. É um universo que não é real, portanto, não faz parte da vida cotidiana de ninguém, mas que é um universo que está na cabeça de todos porque é um universo conhecido, que é o universo do cinema.